Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia. Pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Mas vamos lá ao tema da nossa aula. Se você tem desgaste, aí é que você precisa fazer exercício para evitar, né? Então, resolva a dor do joelho, mesmo que você tenha desgastes. Muita gente aqui no canal tem me procurado, sempre tem alguém me procurando para a questão de joelho. E o que eu ouço mais é o seguinte: professor, eu tenho desgaste no joelho, e aí, tem solução? Claro que tem, pessoal. Olha, desgaste é algo assim, não vou dizer que é algo natural, né? Mas, por exemplo, quem passa pelo processo de envelhecimento, que é uma das situações, né? Pode ocorrer o desgaste, é um processo natural da vida, envelhecer. Então, para alguns, isso aí acontece mais cedo, para outros acontece mais tarde. Cada um, né, tem a sua programação lá celular, né? Isso é uma coisa individualizada, mas o fato é que todos nós vamos passar por esse processo. Então, dizer que pessoas aí jovens, aí, com 40, 30, né? Dizer assim, eu estou com desgaste no joelho, você tem que se preocupar. Não vai, né? Porque isso aí faz parte de um processo natural, você vai deixar o trem ir ladeira abaixo, não é bem assim, não. Então, tem que ter uma preocupação. Por quê? Para você não chegar a um nível de desgaste acelerado, em que aí você tem que fazer uma cirurgia para recuperar esse desgaste. A gente não quer que chegar a esse ponto, mas se chegou, paciência. Caso às vezes tem que ir para cirurgia. Olha, mas é uma forma de tratamento, né, pessoal? Mas olha, aqui a gente se você tem aí um grau 2, que é a maioria das pessoas aí, né, tem um desgaste aí e tal, tudo bem, ok. Vamos colocar o exercício na nossa vida que vai dar tudo certo, beleza? E olha o que acontece com os meus alunos, tá? As pessoas que eu atendo chegam com desgastes aí e dizem assim, olha, professor, eu tenho desgaste, se incomoda, eu não consigo nem ajoelhar, nem sentar direito, levantar. Abaixar, pior ainda, né? Correr, não dá, porque já não consigo nem andar. Essa dor aí incomoda. É sentado, deitado e em pé. A pessoa fica desse estado. Aí, às vezes, até bate depressão, bate desespero, mas olha, calma lá. Vai dar tudo certo, pessoal. Tem condições sim mesmo. Olha, você voltar a fazer todas as suas atividades, mesmo que você tenha desgaste. Às vezes, esse desgaste está sendo ocasionado por desequilíbrios do seu corpo. Está lá com as musculaturas desequilibradas, devido aos nossos hábitos do dia a dia, o que acontece? A articulação vai estar fora aí do seu lugar. E nessa da articulação ficar fora, de repente ela está tocando ali, né, algumas partes ali, né, e isso pode provocar um desgaste acelerado. Precisamos evitar isso. Então, como é que evita, professor? Então, se você tem desgaste, tá, no joelho, aí que você tem que fazer um trabalho para recuperar, para evitar, não é para recuperar não, porque, né, é o desgaste, mas é para poder a vaca não ir mais para o brejo, né? A vaca está querendo ir para o brejo, opa, segura a vaca aí. Então você tem que fazer exercício para reequilibrar essas articulações, deixar a musculatura ali pronta para que você não tenha mais problema, certo? E olha, muitas pessoas que eu atendi com esse tipo de problema, tá, de desgaste, elas voltaram a fazer suas atividades de forma normal, tranquila, mesmo tendo desgaste. Voltar a agachar, voltar a fazer atividades. Eu tenho uma aluna que ela até voltou a brincar com os cachorros, que antes ela não conseguia abaixar. Aí os cachorros rolam no chão, aquela coisa. Só que aí é o seguinte, tem pessoas que preferem ficar quietinha. Olha, melhor ficar quieta, senão eu tenho medo aí de desgastar mais, né? Nossa, é um repouso, vou passar um remédio, vai resolver. Isso não funciona, tá, pessoal? Isso não funciona. Tudo bem se você tem medo, tá? Mas eu estou aqui para dizer para você, não tenha medo de se movimentar, tá? Mas eu não falo assim, movimentar de qualquer jeito, certo? Não é assim, vai fazer agachamento, vou agachar. O cara está sentindo dor. Ele vai fazer um agachamento além daquele limite que ele, né, tem condições de fazer naquele momento. Claro, ele vai sentir dor. E se ele não aplicar essa movimentação de forma correta, ele vai realmente acreditar que está fazendo algo ruim. Não é assim. Fica aqui comigo que você vai descobrir como é que funciona
a coisa. Como é que a gente faz para resolver esse problema? E os benefícios, pessoal? Claro que tem. Se você não fizer um trabalho de exercício para recuperar essa condição do corpo e voltar a fazer os movimentos, vai chegar um ponto que você vai gastar dinheiro de tratamentos e outros tratamentos, até o ponto de você ter que fazer uma cirurgia. Aí vai gastar mais ainda. Quer? Melhor, quer não. Não quer gastar tanto dinheiro assim? Fica de olho no que eu vou mostrar para você hoje, tá? É o começo, é o direcionamento para você resolver esse problema. Não fica gastando dinheiro aí com tratamento que não vai te levar a lugar algum. Às vezes a pessoa passa assim, pensa assim, né? Cara, eu tenho esse desgaste, me falaram que tem esse problema. Eu estou sentindo dor, não consigo me movimentar. Aí vem o professor André, diz que eu tenho que me movimentar para resolver essa dor. Às vezes acha que isso é loucura. Tá doido? Não é bem assim, não. Existe procedimento, existe o que você precisa fazer de forma adequada, sempre falo isso. Não é doideira, né? Pessoal, olha, eu vou ter que gritar aqui mais um pouco, que a chuva começou a apertar aqui, tá? Se faltar voz, eu vou tomar um pouquinho de água aqui para dar uma trégua para a garganta. Mas é o seguinte, não é doideira não, tá, pessoal? A gente fazendo a coisa certa, funciona, tá? E vocês vão ver isso hoje. Bom, pessoal, foi o que aconteceu com alguns alunos que eu atendi, tá? Um deles foi a Mari. O que aconteceu com a Mari? A Mari tinha problema de joelho. Incomodava. Mas, perguntar para a Mari, Mari, o que você tem no joelho? Ah, eu tenho desgaste no joelho. Mas isso te impede de você andar, de você movimentar, de você agachar? Você sente dor, Mari, ao realizar esses movimentos? Ela vai responder que não sente mais essa dor. Pode fazer o trabalho dela, a atividade dela, tranquilamente, todo dia. Mas para ela chegar a essa condição, ela teve que pôr o corpo em movimento, porque antes ela não conseguia fazer isso. E ela já se encontrava num estado de depressão, pessoal. É uma situação um tanto desesperadora. Por que era uma situação desesperadora? Já pensou 5 anos sentindo dor? Complicado isso. 5 anos que ela estava aí num processo de será que eu vou voltar a dançar? Será que eu vou voltar a fazer as minhas atividades? Será que a pessoa começa a ficar em dúvida se ela algum dia vai voltar a andar direito? Aí vem a situação de, será que eu vou ter que fazer uma cirurgia? O médico me falou que eu precisava fazer uma cirurgia, mas eu não estou querendo fazer isso, tá? Mas se tiver que fazer, paciência, né? Essa era a dúvida que ela tinha na mente. Essa era a dúvida que ela tinha na cabeça. Então, a Mari voltou a fazer todas as suas atividades, de forma que ela pôde voltar a ter uma vida normal, mesmo com desgaste. Só que quando ela iniciou o seu processo de tratamento, ela fez várias terapias que não levaram ela a lugar algum. 5 anos sofrendo com dor. E aí, quando a gente começou a realizar um trabalho, e eu fui identificando o que ela precisava realmente, a necessidade do corpo dela, em 2 semanas, a dor já era coisa do passado. E olha que a Mari, para quem tem problema no joelho, não sei, o pessoal que está aqui assistindo, ou o pessoal que está me vendo pela primeira vez, ela tinha desgaste no joelho, cisto de Baker, ruptura de menisco, né? Um joelho complicado. E ela voltou a fazer tudo, até dançar. E hoje eu pergunto para ela, você está fazendo as suas atividades que foram ensinadas? Ela disse sim. E como é que você está hoje? Estou bem, podendo fazer as minhas atividades normal. Essa é a história da Mari. Mas não é só a Mari não, pessoal. Sabe, eu tenho um relato do João. O João teve uma cirurgia no joelho. Ele chegou ao ponto de cirurgia. Quando ele chegou para mim, ele já tinha feito uma cirurgia e o outro joelho estava ruim, né? E tinha desgaste também no joelho. Resultado, mesma coisa, 2 semanas, joelho lá, sem reclamar, ganhando mais movimento. Para quem pegou uma pessoa que não conseguia subir a escada, né, da onde eu trabalhava, assim como a Michele também, que era outra que também, problema de desgaste. Tanto que o médico falou para a Michele, ou você faz, né, um tratamento, ou você vai para a cadeira de roda, você escolhe. Ela
né? Achou que era implicância, né, do médico. Ela perguntou, é sério? Ele disse, é sério, se você não fizer, o seu caminho é esse. Resultado, esse dia eu coloquei o vídeo da Michelle fazendo agachamento, ninguém disse que ela tem problema, ninguém disse que ela tem problema. Vai lá, se exercita, tranquilo, né? Até hoje eu continuo atendendo a Michelle e tranquilo. Então, a Mari conheceu através desse trabalho que a gente faz aqui, online. Quem está aqui e de repente passa pela cabeça assim, mas será que online funciona? Poxa, eu moro em Rondônia, a Mari em Santa Catarina. Olha a distância. Presencialmente não ia dar para fazer isso. A gente fez tudo online. Você está achando que online não funciona? Tá? A Mari é prova disso. Quer conferir o depoimento dela? Procura aqui no nosso canal que está lá o depoimento dela. Então, olha, pessoal, eu vejo situações, às vezes a pessoa faz a opção, mesmo eu falando de todos esses benefícios, de tudo, né, que pode ser feito através do exercício, que pode melhorar a condição da pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali com desgaste no joelho, às vezes ela tem outras complicações, às vezes é o quadril dela que está bloqueado, né? E de repente o quadril bloqueado pode ter interferido nessa situação do joelho, né? Às vezes o joelho desgastou porque ele estava fora de, a gente chama assim, fora da posição dele, né? Porque tudo tem que funcionar de forma harmoniosa. As articulações são engrenagens. E se elas estiverem equilibradas, se as musculaturas estiverem equilibradas, as articulações vão funcionar numa boa. Agora, bagunça tudo. Nosso corpo é interligado, bagunça o sistema todinho. Aí começam a surgir as dores, os problemas. Então, a pessoa quando ouve eu falar sobre essa oportunidade de melhorar as dores musculares e articulares utilizando um tratamento, nesse tratamento exercícios que vão possibilitar ela de melhorar a sua condição, a pessoa diz que é mais fácil tomar injeção, professor. E é mais fácil mesmo, é só chegar lá, aplicou, né? Se for no joelho, aplicou. É mais fácil, com certeza. Mas eu olha, a injeção só faz parte, às vezes, de um tratamento. E só que em muitos dos casos, vai resolver. Se é um problema muscular e articular, você precisa resolver esse problema muscular e articular. Senão, você está tratando só o sintoma, não está tratando a causa. E a gente precisa resolver a causa. Se o seu problema é muscular e articular, precisa resolver isso, senão a dor no joelho não vai embora, não vai mesmo, tá? E aí, tem gente que diz assim, dói muito, professor, tá doido? E dói, gente dói. Eu conheço muita gente que realmente dói, mas a pessoa diz, eu não consigo nem me mexer, não consigo. Mas olha, eu venho aqui para te dizer o seguinte, que você precisa se mexer. Eu vou explicar por que isso. Que é o seguinte, quanto mais você não movimenta, o que acontece com as suas musculaturas? Ela pode atrofiar, pode ficar preguiçosa, perder a sua capacidade de gerar força, tá? Isso já começa a complicar. Só isso já é suficiente para, né? Aí você perde a ativação. Se já estava desequilibrado, isso pode aumentar esse desequilíbrio. E aí a articulação é que vai pagar o pato. Se você não movimenta para equilibrar suas articulações, musculaturas, as articulações, o que vai acontecer? Aí você pode ter mais problemas. Então, por exemplo, um quadril bloqueado, que ele tem ligação com o joelho, se ele estiver bloqueado, se ele estiver ali travadinho, se ele não tem liberdade de movimento, se ele não movimentar, aí o joelho paga o pato. E é o que a gente encontra, tá? Nessas análises que eu faço com as pessoas. E aí a gente vai identificando que a situação, né, muitas das vezes está assim, né? Não está só no joelho, está em outros locais. Até mesmo pelo estilo de vida de cada pessoa, pelos seus hábitos diários. Né? Por exemplo, eu estou aqui sentado, e aí, às vezes, tem muita gente que passa o tempo todo sentado. E isso, né, se a pessoa não fizer nada, isso pode gerar um desequilíbrio no corpo. A coisa funciona mais ou menos assim. Eu vou ficar um pouco de pé de novo. Então é o seguinte, eu acho que a chuva está querendo que eu fique sentado, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue fazer aqui em pé. Então é o seguinte, se você tem que se movimentar, porque imagina, olha só, cortou minha cabeça, aí. Se eu agacho,
Vocês estão vendo que eu estou agachando. Isso é um movimento que o pessoal faz no dia a dia, geralmente, para a gente sentar, né, à mesa para fazer as refeições, para ir no banheiro, movimentos assim diários. Se eu tenho o tornozelo bloqueado, lá embaixo, ó, eu já começo a sentir uma pressão no joelho, porque eu preciso que o tornozelo ele movimente, ele faça isso aqui, ó, para eu poder agachar melhor. Senão eu jogo a responsabilidade para o joelho. Quadril. Ó, se eu não flexionar o quadril, o joelho sofre pressão. E a gente encontra pessoas que não conseguem fazer isso aqui, ó. Tem desequilíbrios e não conseguem fazer esse movimento. E aí é que tem que fazer. Então, eu vejo assim, ó. Quando a pessoa começa a querer fazer trabalho para recuperar a sua condição de movimento, que ela tem problema no joelho, e ela vai começar a fazer exercício, ela ouve, olha, agachamento é um exercício legal para fortalecer as pernas, para dar estabilidade no joelho. E eu estou precisando fazer esse trabalho nas pernas. Agachamento é bom. Às vezes ela só ouve, né? Agachamento é bom para resolver dor no joelho. Aí ela vai. Aí ela começa a fazer agachamento. Ela começa a fazer o agachamento de forma errada. Aí ela começa a pensar assim, poxa, mas disseram que era bom, e aí eu estou fazendo esse exercício e está me doendo mais o joelho. Mas claro, ela está fazendo errado. Tá? Por mais que ela tenha visto, de repente ela está lá treinando sozinha e ela está fazendo coisa errada. Eu já vi pessoas no começo, e às vezes essas pessoas encontram dificuldade. A pessoa vai agachar, a pessoa agacha assim, ó. Acha que é brincadeira? Não é brincadeira não, pessoal. Eu convivo com isso diariamente. Por isso que eu estou passando para vocês que isso aqui às vezes acontece na realidade, na prática. E olha só, pessoa que está com problema no joelho. Vou mostrar de frente. Vocês acreditam que a pessoa ela chega até aqui, começa a sentir dor. Ela não vai até lá embaixo. Além de não ir, ela não deve. Ela não vai porque não consegue, porque a dor aumenta, e não deve. Até onde a dor é permissível, né? Realizar o movimento, até onde a dor permite, ela vai fazer. E aí voltar à posição normal. Vai fazer e vai voltar à posição normal. Isso, de uma forma elaborada semanalmente, vai fazer com que essa pessoa recupere a condição de movimento, de capacidade de movimento, e vai ajudar no trabalho de recuperação e eliminar a dor. Certo? É isso que a pessoa precisa fazer. Então, não adianta ela pegar um exercício, fazer errado, não adianta ela pegar, né? Às vezes, tem que analisar a necessidade dela, não adianta ela pegar um treino aí qualquer e ela achar que isso vai resolver o problema dela. Tem que analisar qual a sua necessidade, certo? Por isso que não tem receita de bolo. Eu demonstrei um exercício ali que eu utilizo com os meus alunos, tá? Que é um exercício que tem uma aplicação prática na vida diária, né? A gente faz aquele movimento muito parecido no nosso dia a dia, só que os desequilíbrios que existem no nosso corpo em função dos nossos hábitos, né, nos impossibilita de resolver uma situação daquela. Por quê? Lembra no começo eu expliquei? Se ocorre um desequilíbrio, as articulações podem também estar desequilibradas. E a gente tem que colocar esse corpo em equilíbrio. Por isso que a aplicação do exercício. Por que muitas pessoas não encontram a solução da dor? Primeiro porque não analisa direito o que a pessoa tem. E não é só a aplicação do exercício e o tchau, vai embora. Não. Precisa analisar cada um tem uma situação. Nem todo mundo faz os mesmos movimentos, né, diariamente, certo? Se não era fácil, era só colocar uma receita de bolo e aplicar para todo mundo que resolvia. Não funciona isso. Ah, bursite pode fazer agachamento? Legal. Bursite pode. Nós temos bursas em vários locais do nosso corpo, né? As bursas servem para diminuir o atrito entre as partes moles, né, com os ossos, certo? Elas têm essa função e também de lubrificar. Quando existe um desequilíbrio ou, às vezes, excesso de movimentos, né? A gente chama de movimentos repetitivos, a tendência dessas bursas inflamarem porque elas estão muito ali pressionadas, né? Então, às vezes até pela redução de espaço entre elas.
E aí precisa fazer, certo? Olha, uma coisa importante que as pessoas precisam saber é o seguinte: quando a gente coloca a musculatura para funcionar, o nosso músculo ele é um órgão, né? Vamos dizer assim, tá? Ele é capaz de produzir substâncias anti-inflamatórias. Quando a gente para de movimentar esses músculos, a gente, né, deixa de ter essa contribuição, certo? Porque o sistema imunológico ele está ali no nosso corpo, em todo lugar, né? Na musculatura ele está ali. Então, olha só a importância da gente movimentar o músculo. Entende isso? A gente tem situações de pessoas com problema no joelho, né? Inflamações, que você começa a colocar, né, a pessoa em movimento e aí você começa a ver que o corpo dela desinflamar, né? Vai reduzindo a inflamação, daqui a pouco começa a aparecer, né, os ossos. Eu já peguei pessoas com o joelho muito inchado, que a gente começa a trabalhar, começa a movimentar, e daqui a pouco a gente começa a ver o joelho, os ossos né, ali da articulação, porque antes não via de tanta inflamação, de tanto inchaço, né? E com exercício físico. O Marcos perguntando aqui. Deixa eu só finalizar, Marcos. Essa pergunta da Isa, tá? Eu já respondo a sua. Seguinte, aí a bursite, né? A partir do momento que você começa a colocar em equilíbrio a articulação, a tendência é tirar essa pressão das bursas. E aí vai reduzindo a inflamação, vai voltando ao normal. A gente pega, principalmente, esse cuidado com as mulheres, isso é até um detalhe. Por que as mulheres, né? A tendência mais fácil não, as mulheres tendem a ter problema no joelho, né, mais que os homens, em função, a gente chama de fator de risco, né? O que causa esses fatores de risco? Um deles é o quadril da mulher. Você observa que o quadril da mulher é maior que o quadril do homem, devido à questão da concepção. E quanto maior for esse quadril, mais a probabilidade dessa pessoa ter problemas no joelho, tá? Então, é uma situação. Mas isso não é que vai ocorrer, né? Mas existe o risco maior de ocorrer, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o nosso dia a dia vai desequilibrando, né? Tem pessoas que, por exemplo, trabalham muito tempo sentadas, e algumas delas têm o hábito de cruzar as pernas, né? Isso aí vai interferir esse hábito vai interferir no equilíbrio das articulações, tanto do quadril quanto do joelho, tá? Então, muito cuidado com relação aos nossos hábitos. Vamos mudando os nossos hábitos, né? E aí a gente para de contribuir e jogar lenha na fogueira. Isa, respondi a sua pergunta? Coloca aí seu comentário. Se tem alguma dúvida, ficou mais alguma dúvida, se naquilo que eu expliquei você, né, tem mais alguma dúvida, pode comentar. O Marcos colocou aqui, gostaria, caso você saiba o que é bainha de mielina. Acho que é mielina. Então, nós temos... isso tem a ver, Marcos, com relação a células nervosas, né? O nosso corpo, ele é assim... nós recebemos, por exemplo, eu vou pegar esse objeto. Peguei esse objeto. Para realizar esse movimento, o meu cérebro deu comando para o meu braço ir lá pegar. Tudo isso tem a gente vê a coisa simples aqui fora, mas dentro do nosso corpo, né, passa por um processo químico, vamos dizer assim, até elétrico, né? É um processo, ocorre muita coisa para poder realizar esse movimento simples, que a gente acha simples. E quando falha essa comunicação, quando tem alguma dificuldade nessa comunicação, nós vamos ter problemas ao realizar esse movimento, tá? E isso tem a ver com as células nervosas, tá? Nosso músculo, ele tem ali, a gente chama de células neuromusculares, né? Graças ao nosso músculo, eles recebem estímulos para poder realizar esse movimento. Existe essa comunicação entre os músculo e cérebro, né? Através desse sistema. Então, quando a gente tem algum problema nesse sentido aí, tá? Que essa bainha, aí a gente pode ter problemas, tá? Dessa comunicação,
certo? Aí nós podemos ter aí determinados problemas musculares, né? E aí, se a gente tem problemas musculares, a gente vai ter, consequentemente, problemas articulares, tá? Mas então, pessoal, alguém mais... Ah, sim, Isa. Beleza, estamos aqui para isso mesmo, tá? Espero ter explicado, Marcos, tá? É que envolve muita coisa, tá? Mas eu tentei explicar de uma forma bem simples para a gente poder aqui entender, né? Olha, às vezes a pessoa não gosta de fazer um trabalho muscular porque tem medo de fazer exercícios físicos, tá? Mas eu digo uma coisa para você, precisa colocar essas musculaturas para trabalhar, tá? Precisa mesmo, tá? Em função daquilo que a gente falou, uma musculatura parada, tá? Parada, ela vai dar mais prejuízo para a gente. Mesmo que você tenha um problema de dor, tá? No joelho, tá? Você tem desgaste, você tem um cisto, você tem, deixa eu ver, uma ruptura de menisco, tá? Pessoal, tem que colocar o corpo em movimento. É a forma, né? É uma forma, vamos dizer assim, é uma forma mais eficiente de você retomar o seu equilíbrio do corpo e poder voltar a fazer as suas tarefas do dia a dia, tá? Simples assim, ok? Agora, a musculatura, olha, a gente sabe, por exemplo, o movimento, o exercício vai trazer muitos benefícios. Nós sabemos disso, né? Aprendemos isso desde lá na escola e tal, etc. Mas olha, pensar nessa capacidade do músculo de gerar, né, substâncias anti-inflamatórias, né? Faz o que a gente pensar o quê? Que a gente pode deixar o analgésico, ou melhor, o anti-inflamatório, né, de lado e fazer o exercício. A gente vê muita gente ali apegada no remédio, né, acreditando que ele vai dar a solução do problema. Ele dá ajudazinha, né? Ele vai dar, às vezes, aquela empurrada para você, né, colocar o seu corpo em movimento. Ele vai ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, beleza? E olha, se essa aula fez alguma diferença na sua vida, compartilha, vamos fazer essa corrente do bem, vamos trazer mais pessoas. Olha, tem tanta gente sofrendo com dor no joelho, tá? Chama, vem para cá, olha, vamos lá para a aula do professor. Então pega esse vídeo aqui, né, outros vídeos que eu tenho aqui no canal, manda para essa pessoa. Chega lá, olha, eu sei que você está passando por esse problema, ouve o que esse cara tem para falar, né? Já me deixa, larga. Você já fez sua parte, né? Já ajudou, já fez uma boa ação hoje, beleza? Deixar o meu bom dia para vocês, uma boa tarde, né? Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, certo? Até mais, até a próxima aula.